Olá, gente! Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre como fazer a mistura render o mês inteiro. O preço das misturas que antes era um pouquinho mais barato, agora tá tudo bem mais caro. Então, como podemos contornar essa situação? Eu estava devendo esse vídeo aqui pro canal, vou aproveitar para mostrar as organizações das carnes aqui de casa também. E se você gosta de conteúdos como esse, deixa o seu like, porque ajuda na divulgação do canal e contribui para que outras pessoas assistam também, tá bom? A primeira coisa que você precisa ter consciência, se você realmente quer diminuir um pouco no custo das misturas, acha que está gastando demais comprando carnes ao longo do mês, é que nós comemos comida com carne e não o contrário. Preste atenção nessas duas fotos aqui. Qual prato de comida você acha que está mais equilibrado? Uma refeição rica em nutrientes é uma refeição em que tenha um prato colorido, que tenham verduras, legumes, que haja complemento em relação às frutas, por mais que não seja uma grande quantidade, mas é sobre isso que se trata uma refeição saudável. E a gente não precisa ser nutricionista para falar que uma alimentação saudável requer sim um pouco mais de cor no prato. Porém, quando você começa a colocar a carne como centro das refeições da sua casa, não existe uma fórmula mágica para você economizar, infelizmente. Você vai ter que escolher, ou você se adapta e dá o seu melhor com aquilo que você tem, ou você continua desperdiçando ou comendo em excesso, tá bem? É dessa forma que eu quero começar a conscientizar vocês. Então, o que pode ser utilizado como desculpa é: eu tô fazendo o meu melhor, tô dando o meu máximo, mas o meu marido não me ajuda, ele não economiza em casa, ele não consegue comer pouca carne. E assim a gente se utiliza de desculpas como essa para consumir ainda mais, né? E se tá passando por um momento um pouquinho mais apertado, acaba que foge do controle. Porque quando a gente tá apertado, com um orçamento limitado, temos que criar estratégias para diminuir um pouco o nosso orçamento, aumentar um pouquinho mais a nossa renda e assim conseguir uma folga financeira. Agora, quando a gente coloca apenas desculpas para coisas que estão sob nossa responsabilidade, começa a culpar o outro e relaxar e não fazer porque o outro não faz, a gente continua no aperto e vai se afundando ainda mais. Segunda dica aqui é que você acostume a sua família a comer o que tem na mesa. Não é sempre que a gente tem do melhor ou do mais caro para oferecer para nossa família. E eles precisam compreender que não é sempre que tem dinheiro sobrando em casa. As crianças, principalmente, precisam compreender que aquilo que tem na mesa é a refeição delas. Afinal de contas, o mais importante eles vão ver dentro de casa. E não se trata de uma comida, ou de uma roupa, ou de um calçado. Se trata da convivência que os pais têm dentro de casa. Se trata dos valores que os pais fornecem aos filhos, da forma como os pais educam os filhos. Então, não tem a ver com questões materiais. E claro que é importante que você gaste também com seu filho, com coisas boas, lógico. Mas sobre essa questão de alimentação, principalmente, se você precisa diversificar, se você vê que um determinado tipo de carne não está sendo suficiente e está saindo muito caro para o seu bolso, tente outras opções. E quando você tenta novas opções, a sua família tem que se acostumar também. A sua família tem que entender que aquilo que tem para elas comerem, para eles comerem, é saudável, é bom e é aquilo que vai fornecer substância, que vai fornecer nutrientes para eles. A próxima dica é evitar cozinhar diversos tipos de carne ou preparar diversos tipos de carnes. O fato de que um não gosta de carne tal, o outro não gosta de carne tal e assim por diante. Toda vez que tem que fritar alguma coisa, prepara uma carne para um, prepara uma carne para outra, porque ela não gosta daquele alimento. Então, quando você for preparar a carne, evite preparar vários tipos de carnes para uma mesma refeição. O melhor a se fazer é diversificar sempre. Eu preparo uma quantidade que seja adequada para aquela refeição. Eu posso até preparar mais comida, porém a mistura é apenas daquela refeição e pronto, para não sobrar, para evitar o desperdício, para evitar o consumo em excesso. Por exemplo, alguns industrializados que eu trago aqui para casa que não são tão saudáveis, mas que são um bom complemento.
E esse complemento vai ajudando nas refeições do nosso dia a dia. E assim não fica repetitivo, nem fica enjooso para a gente. Porque quando tem, já está preparadinho, a gente fica mais empolgado para comer. A próxima dica é organizar as carnes assim que você comprar. Seja elas semanais, sejam elas mensais. É prático, economiza, evita o excesso de estar comendo as misturas a todo momento. Então, eu gosto, eu acho prático e acho econômico tirar um momento da sua tarde ou do seu dia, se você é dona de casa, para fazer esse tipo de organização. Para quem não gosta de comer o mesmo tipo de mistura toda semana e não tem aquela certeza de qual tipo de carne vai consumir durante o mês, é bom fazer por semana, principalmente se você tem tempo de ir ao supermercado, de pesquisar, de ver quais são as promoções que estão disponíveis e assim que chegar em casa, organiza as carnes, corta, coloca na geladeira para ficar tudo prontinho para consumir durante a semana. Uma boa forma de você conseguir fazer com que a carne dure um pouco mais é cortar em pedaços menores do que você já costuma cortar. Por exemplo, o frango. Quando você vai cortar o peito de frango ou quando você compra o filé de frango pronto naquelas bandejinhas, você tem o costume de cortar um pouco mais? Porque dá para cortar e dividir em outros pedaços. Se você quer economizar um pouquinho mais, fica a dica para você. E se você, assim como eu, é dona de casa, está em casa em tempo integral, a responsabilidade sobre isso é sua. Às vezes a gente tem a mania de querer jogar um pouquinho a culpa para outra pessoa, mas a gente tem que fazer o nosso melhor e dar o melhor com aquilo que a gente tem. E eu recebo alguns comentários também de eu não consigo comer uma quantidade tão pouca dessa de carne por mês. A gente também não conseguia, mas veio a pandemia. No primeiro dia que foi decretado a quarentena aqui no Brasil, o meu salário foi suspenso. Imagina, metade da sua renda simplesmente acabou. Você tem suas contas para pagar, tem suas coisas para fazer e metade da sua renda já era e você não faz ideia de quando que vão te pagar. E eu não recebi nenhum tipo de auxílio emergencial, não consegui ter acesso. Imagina o baque, o choque de realidade que é. Tá? Então a gente acaba acostumando, dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Quais são os recursos que você tem hoje que você não administra pelo fato de estar reclamando por não ter isso ou aquilo? Fica a reflexão para você e agora eu vou mostrar as misturas para o mês, como foi que eu porcionei, como eu cortei, tá bem? E eu espero que ajude e que vocês se inspirem também. E se você está gostando desse conteúdo e não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Se você já é inscrita, verifica se você está mesmo inscrita e ativa as notificações, porque às vezes o YouTube tira a notificação do canal da gente. Por isso que talvez você não esteja recebendo os meus vídeos. Vou mostrar agora como eu faço a organização das misturas aqui para casa. Já cortei, estão todas embaladas, prontas para irem para a geladeira. Eu vou começar mostrando assim por partes para vocês. Desse lado ficou o queijo e eu cortei assim em pedaços. E sempre que eu vou cortar para fritar, porque eu gosto dele frito, porque aqui em casa a gente come mais ele frito. Então eu corto em pequenas fatias e coloco para fritar na manteiga. Aqui ficou as asinhas e coxinha da asa. E eu cortei elas, não deixo elas juntas. Eu corto e tiro a ponta da asa. Aqui ficou a carne de porco que a minha mãe me deu. Eu cortei os pedaços que tinha mais carne e o que tinha gordura eu deixei em outro lugarzinho que eu vou mostrar pra vocês. Ela parte em pedaços grandes e quando chega aqui em casa eu parto em pedaços menores, porque lá ela assa em quantidades diferentes da que eu costumo fritar aqui em casa. Pro frango eu fiz a mesma coisa. Primeiro eu cortei os bifes e depois eu cortei em fatias menores. Algumas eu cortei em 2 pedaços e outras em 3 pedaços. Para achar que eu cortei dessa forma, em pedaços bem pequenos para colocar no feijão e em pedaços maiores para fritar. A salsicha eu apenas lavei e coloquei aqui e quando for para consumir a gente cozinha. Aqui tem um pedacinho de mortandela e aqui tem linguiça cortada em pedaços. E por último vem a linguiça para colocar no feijão, tocinho da carne que a minha mãe me deu e uns pedacinhos que sempre sobra no peito do frango. Eu corto porque eu posso colocar no arroz no dia que eu estiver mais apressada. Então é só colocar no arroz mesmo e faz o almoço, tá? E ainda tem algumas misturas na geladeira, a sardinha, o ovo, que eu não tirei para mostrar
porque acho que não tem necessidade, porque vocês já viram nas compras. Foi dessa forma que ficou a organização aqui para casa das carnes. Nem tudo aqui em casa é perfeito, às vezes tem escolhas e compras que eu faço que não são inteligentes e depois eu me toco e percebo que eu fiz alguma coisa de errado. Mas é assim, a gente vai vivendo e aprendendo. Além de trazer esse vídeo para inspirar vocês, eu também trago como uma forma de conscientizar. Quais são as suas limitações hoje? O que é que está te impedindo de ter uma vida um pouco mais próspera? Às vezes aquilo que a gente considera ser próspero não é da forma como a gente imagina. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que apliquem as dicas no dia a dia de vocês, que se inspirem, tá bem? E comenta aqui embaixo de que forma você costuma organizar as carnes para economizar um pouquinho mais nessa questão de alimentação, nessa parte de nossa alimentação que é tão cara. Eu gosto muito quando vocês interagem, vou amar saber, conhecer as dicas de vocês e até aplicar no meu dia a dia também. Aqui é uma troca entre a gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus, um cheiro para vocês e até o próximo vídeo.